Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje nós iremos começar uma aulinha de fenômenos ondulatórios. Hoje é só uma aulinha teórica mesmo, nada de matemática na física, então isso é algo bem raro, né? Não ter cálculo. Na verdade, tem um fenômenozinho que envolve a matemática, mas não é o caso, porque hoje a nossa aula é somente entender quais são os fenômenos que as ondas possuem, tá bom? Vamos lá? Bom, o que são fenômenos ondulatórios, né? São comportamentos que as ondas possuem ao esbarrar com obstáculos ou ao mudar de meio. Então as ondas, elas interagem com o meio que elas se deslocam, né? Com o meio que elas se movimentam. Essa interação gera alguns fenômenos bem interessantes, que são esses fenômenos que iremos estudar, tá? E o mais interessante é que esses fenômenos ocorrem com qualquer tipo de onda, qualquer tipo. Pode ser a luz, que é uma onda eletromagnética, pode ser a onda sonora, pode ser a onda em uma corda, pode ser a onda do mar. Então não importa a natureza da onda, não importa o tipo de onda, os fenômenos ocorrem, tá bom? E são quantos os fenômenos ondulatórios? São 7. Reflexão, refração, polarização, dispersão, difração, interferência e ressonância, tá bom? Vamos lá, vamos ao primeiro? Reflexão. Gente, a reflexão é bem simples. Ela nada mais é do que um fenômeno que demonstra que a onda é capaz de incidir em uma barreira e retornar. Só isso, tá? Ela incide numa barreira e retorna. Só que é lógico que existe um comportamento bem característico para isso. Então vamos lá? A reflexão ocorre quando a onda esbarra em um objeto sólido e volta para o mesmo meio que estava se propagando. Então, ela volta para o meio que ela já estava. Então, ela bateu e voltou. Nessa situação, olha só que interessante. A velocidade, a frequência e o comprimento de onda, eles não se alteram, tá bom? Não muda nada, a não ser a direção e o sentido do movimento. Mas as características da onda se tornam imutáveis, elas não mudam, tá bom? É interessante saber uma coisa bem legal. Vamos usar uma animaçãozinha para poder entender? Bom, aqui é um exemplo, galera, da reflexão. Olha só que interessante a reflexão. Aqui eu tenho um objeto, né, que é um lápis. Pode ser um pinguim, pode ser uma estrela, pode ser uma seta, né? Vou deixar o pinguinzinho, que é mais bonitinho. Então, o que acontece? Eu tenho um pinguim que ele está de frente a um espelho. Esse espelho é essa barra azul aqui, ele é um espelho plano. Se vocês puderem observar, a gente considera que os raios de luz partem sempre do topo do objeto que está em frente ao espelho. No caso ali, né, a cabeça do pinguim. Esse raio de luz, ele vai incidir no espelho, né, porque o espelho ele é o equipamento feito para refletir a onda, e a luz é uma onda. Ele vai incidir no espelho, deixa eu só mudar a cor aqui, pessoal. Ele vai incidir no espelho e vai voltar, né, isso é fato, né? Se você observar os 3 raios de luz que são representados aqui nesta animação, em todos os três, o raio de luz incide e volta devido à propriedade de reflexão. Só que vale ressaltar que a forma como ele reflete é muito importante. Se eu traçar uma reta fazendo 90 graus com a superfície do espelho, nas 3 situações aqui, estou representando uma reta na cor verde, tá? Ó, se eu representar uma reta fazendo 90 graus com a superfície do espelho, com referência nesta reta, vocês podem verificar que é uma formação de um ângulo aqui, ó. Este ângulo nós chamamos de ângulo de incidência. Este outro ângulo aqui com o raio que foi refletido, nós chamamos de ângulo de reflexão. E esses ângulos são iguais sempre, 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 tá bom? Se esse ângulo aqui, por exemplo, for de 15 graus, esse aqui também é. Essa reta é conhecida como reta normal, porque ela faz 90 graus com a superfície do espelho, tá bom? Ó, se eu observar aqui, ó, este ângulo aqui que eu acabei de fazer é o mesmo que este outro aqui, tá bom? O ângulo do raio incidente, ele é igual ao ângulo do raio refletido. Se eu observar aqui também, funciona da mesma maneira e sempre será assim. Não importa como a reflexão ocorre, o ângulo vai ser igual, ok? Ó, se eu afastar o pinguim, se eu aproximar o pinguim, tudo ocorre da mesma maneira como eu havia explicado, beleza? Vamos lá?
Existem, pessoal, dois tipos de reflexão. Quais são? A reflexão regular, tá bom? E a reflexão difusa. O que é uma reflexão regular? É aquela que ocorre em superfície refletora. A superfície refletora tem uma característica muito importante. Ela lança todos os raios de luz que vêm para ela para uma mesma orientação, tá bom? Tipo assim, se eles vêm paralelo, eles refletem na superfície e voltam paralelo, uns aos outros, tá bom? E, por exemplo, quem faz isso? O espelho. Então, se os raios de luz eles incidem no espelho paralelos, um com o outro, eles vão emergir dos espelhos paralelos um ao outro. Na reflexão difusa, não é isso que ocorre. E a reflexão difusa ela ocorre principalmente devido à rugosidade da superfície. A superfície não ser tão lisinha quanto deveria, como, por exemplo, a superfície de um espelho. E aí, mesmo os raios de luz vindo paralelos uns aos outros, ó, como vocês podem ver aqui, ó, todos eles estão vindo paralelos, né? Só que quando eles incidem no espelho, ó, paralelinhos, tá vendo? Só que quando eles incidem na superfície, seja um espelho mal feito, ou uma parede, por exemplo, ou uma mesa, ou qualquer lugar, ou meu corpo aqui, por exemplo, nós temos uma reflexão difusa porque os raios de luz eles vão para todos os lados e não voltam alinhados. É isso que diferencia a formação de imagem a partir de um objeto ou não. Nós só conseguimos ver a nossa imagem no espelho porque ele faz reflexão regular e não conseguimos ver a nossa imagem numa parede porque ela faz reflexão difusa, tá bom? Essa é a separação. Bom, entraremos agora na refração. O que é a refração? A refração ocorre quando a onda, em vez de ela refletir numa barreira, ela penetra. Então ela atravessa, ela faz uma mudança, ela faz uma transposição de meio. Ela sai de um meio e vai para outro. Por exemplo, nós temos aqui ar e vidro e a luz de uma lanterna acesa. Quando nós miramos a lanterna no vidro, né, nós sabemos que o vidro ele é um material feito para ser transparente, então a luz da lanterna vai passar pelo vidro. Porém, dependendo do ângulo com que você incide essa onda, você vai ter um desvio angular. Vocês estão vendo que está havendo um desvio angular aqui da luz da lanterna no ar para o vidro? Então, outra característica muito importante é que a velocidade da onda vai ficar menor no vidro em relação ao ar. O que vai diferenciar a velocidade da onda é algo chamado índice de refração. O índice de refração ele é um número que ele diz realmente como vai ser o comportamento da velocidade. Se esse número do índice de refração for grande, a velocidade vai ser menor. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade. Então a velocidade da luz no ar, ela é maior do que no vidro. Tá bom, galera? Pra vocês terem ideia, no ar, a gente considera como a velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo. Se ela vai para a água, ela já reduz para 270 milhões de metros por segundo aproximadamente. Então, uma redução bem drástica, né? E isso vai mudando de material para material. Tá bom? Além do desvio angular, há uma mudança na velocidade. E o que causa essa mudança na velocidade? É a redução do comprimento de onda. Se, no caso do exemplo aí, saiu do ar e foi para o vidro, o comprimento de onda reduz. Reduzindo o comprimento de onda, reduz a velocidade. Professor, vai mudar tudo? Não. Lembre-se, isso é muito importante, isso cai em provas. A frequência é imutável, tá bom? A frequência não muda, porque se a frequência mudasse, ia mudar várias propriedades da onda, por exemplo, ela poderia mudar de cor. Se fosse uma onda sonora, ia mudar o barulho, o som, e isso é uma coisa que exige uma complexidade de uma análise maior, tá bom? Vamos lá, vamos entender na prática? Olha só que interessante, ó. Olha que massa, galera. Reflexão. Aqui eu tenho uma fonte de luz, que ela é um laser, tá? E eu vou emitir uma luz. E aqui eu tenho o ar e o vidro, tá? Aqui eu tenho nessas caixinhas, eu consigo verificar que tem ar e vidro. Opa, deixa eu botar aqui como onda, um momentinho. Aí, ó. Olha só como é que acontece. A onda vem, deixa eu pausar, ó. A onda vem, tá, galera? A onda vem, pausando aqui. Ela tem um certo comprimento de onda, como vocês podem observar aqui pela imagem, ó, né? São as distâncias entre essas listrinhas vermelhas. E depois que ela entra no vidro, a distância entre essas listrinhas vermelhas fica menor. Ou seja, o comprimento de onda reduziu, significa então que a velocidade reduziu, significa também que o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração
no ar, tá bom? Olha, pessoal, mas tem uma parte que reflete estranho? Tem sim. Dependendo do ângulo, tem uma parte que reflete, tem outra parte que refrata. Não é toda a onda que penetra no vidro e nem é toda a onda que reflete no ar. Tudo vai depender do ângulo. Querem ver? Olha só que interessante. Vou mudar o ângulo, hein? Olha a proporção. Ó. Quanto maior essa diferença angular com a normal, menos ondas, tá bom? Menor vai ser a intensidade da onda que penetra no vidro, mais reflete. Professor, tem algum momento que não reflete nada? Tem, aqui, a 90 graus da superfície, tá bom? Não há nenhuma reflexão, toda a onda emitida vai direto. Oi, professor, tem uma equação para isso? Tem sim, mas não é o caso aqui. Como eu estou falando, estou ensinando os fenômenos ondulatórios. E essa equação você entende quando nós vamos estudar realmente a refração da luz, tá? Eu só estou explicando o que é, não fazendo análise matemática. Se eu mudar, professor, o índice de refração, se eu mudar para água, por exemplo, ó, vou mudar para água, vai mudar o ângulo, ó. Viu que o ângulo mudou um pouquinho? Ó, água, vidro, água. Mudou, não é? Uma curiosidade bem legal. Essa mudança no ângulo devido à mudança de meio por causa da refração é que dá aquela ilusão de ótica de quando a gente olha para a piscina e fala, a piscina é rasinha, vamos pular, pula e dá uma afogada legal. Por quê? Porque você pensa que a piscina é rasa devido a essa curvatura da luz, porém a piscina é mais funda do que ela realmente parece, tá bom? Então não se enganem quando você olhar para uma piscina e achar que ela é rasinha, porque às vezes ela não é. Vamos voltar? Próximo, polarização. Polarização é luxo. O que é a polarização? Gente, a polarização ela é uma propriedade bem interessante. Vamos ler. A polarização ocorre quando a onda é orientada em apenas uma direção. O que significa isso? Às vezes eu tenho uma onda, por exemplo, a onda eletromagnética, ela se move em várias direções ao mesmo tempo, né? Ela é uma onda tridimensional. Então ela vem toda louca. E aí eu penso, não, gente, eu quero só uma parte dessa onda, eu só quero que essa onda se propague numa orientação que eu quero, que eu desejo. Aí você vai lá e põe um polarizador. O que é um polarizador? É um filtro. Ele só vai permitir passagem da onda que se move na direção que você quer. Então olha só que interessante, a onda vem toda louca antes do polarizador, passou pelo filtro. O que é um filtro? Bem simples, galera, é uma grade, tá bom? É uma grade, onde só deixa passar as ondas que estão na orientação dessa grade, na direção dessa grade. E aí, ó, mesmo ela vindo toda louca, só passa essa ondinha. Quem faz isso hoje no nosso dia a dia? Óculos de sol, aqueles óculos polarizadores. Ah, vou comprar um óculos com lente polarizada. Então, essas lentes, elas filtram bastante a luz que passa ali através da polarização. Então, por isso que quando a luz que chega aos nossos olhos não chega com uma intensidade tão alta e ela é uma luz que chega de forma mais confortável, porque não é toda a luz que chega até a lente. Ela não escurece, ela filtra, é bem legal. Ela é lógico, né? Um óculos de sol ele pode escurecer e filtrar. A lente polarizada faz os dois. No óculos de sol. Além de escurecer, ela filtra, isso é bem interessante. Você também pode ter óculos de grau com lente polarizada, tá bom? Existem capacetes também, que a viseira é uma lente polarizada para amenizar aquela intensidade da luz ali no olho do piloto de moto, tá bom? Uma informação bem interessante, somente ondas transversais, tá, podem ser polarizadas devido à forma como elas se propagam, ok? Legal, né? Sabe quem faz isso? Aqueles óculos 3D de cinema. Um polariza de um jeito, outro polariza de outro, e por isso faz você enxergar imagens diferentes, dando a ilusão de que é uma imagem com profundidade, que é uma imagem 3D. Dispersão da luz. O que é dispersão? É separação. Quando eu disperso, eu separo. Por exemplo, nossa, aquela multidão dispersou. O que ela fez? Se espalhou. E a luz branca, por incrível que pareça, ela nada mais é do que a união daquelas cores que compõem o arco-íris. Se eu juntar todas aquelas cores e fazer elas se moverem juntinhas, eu vou enxergar a cor branca. Isso é bem legal, né? Professor, como é que eu separo a luz branca? Fácil. Com uma gota de água, que é isso que acontece com o arco-íris, né? Gotas de água suspensas no ar, a luz incide nelas. Devido a essas gotas, elas se comportam como uma lente. Elas separam e a gente vê o arco-íris lindamente ali, correto? E prismas, né? Que são essas pirâmides de acrílico ou de vidro. Antigamente era de vidro, hoje em dia a gente consegue adquirir de acrílico, que é melhor, porque se cair no chão, dá o risco de cair no chão, não quebra, e é bem mais leve que o vidro, tá bom? Então a dispersão nada mais é do que a separação, destrinchar literalmente o raio de luz, é separar ele quando há necessidade, quando há objetivo.
também tem como a gente ver isso acontecendo aqui. Ó. Aqui, galera, ó. Vou pôr um prisma para a gente entender, né, como ocorre a dispersão da luz. Liguei um laser, tá? Deixa eu botar luz branca. Aí, botei luz branca. Olha que legal. Deixa eu trazer o laser para cá. Aí, ó, vocês estão vendo, galera? É isso aqui que acontece no arco-íris. Imagina que esse prisma é uma gota de água, tá? Imagine agora milhões, bilhões de gotas de água suspensa no ar e todos os raios de luz incidindo nelas. Por isso que a gente vê aquele efeito magnífico no céu em dias de sol e chuva, porque acabou de chover, o ar está bem úmido, cheio de gotas, cheio de partículas de água suspensas, e o sol, os raios do sol vêm, incidem sobre elas e acontece a dispersão. Lindo, 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 né, gente? Legal, né? Dá para fazer isso com vários materiais, ó. Alguns dispersam mais que outros, por exemplo, isso aqui não dispersa tanto, estão vendo? Deixa eu ver se esse aqui dispersa mais, ó. Ó, aqui não dispersa porque não tem ângulo, né? Vamos ver o outro aqui, deixa eu só resetar aqui. Opa! Vamos ver o outro aqui, ó. Botar a luz branca de novo. Ligar, ó. Tudo depende do ângulo, tá, galera? Aqui dispersa lá na frente, né? Quer ver? Deixa eu botar um prisma aqui para ajudar. Botar um prisma aqui para ajudar. Ó, dispersou. Aqui foi, dispersou mais ainda. Olha que legal o arco-íris aqui embaixo, ó, aqui no finalzinho, ó. Legal, né? Vamos lá. Lindo demais. Temos também a difração. O que é a difração, professor? A difração é bem de boa. Nada mais é do que a propriedade que a onda tem de contornar obstáculos. Vocês já perceberam que às vezes você está no quarto aí agora, ouvindo a minha aula, e tem alguém lá na cozinha gritando desesperadamente porque está fazendo alguma fofoca? Vocês estão lá batendo papo lá e você não consegue nem prestar atenção na aula por causa da fofoquinha? Por quê? Por que você consegue ouvir? Porque a onda sonora, como qualquer outra onda, mas no caso o nosso exemplo é a onda sonora, ela consegue contornar obstáculos. Ou ela vai embora contornando obstáculos. Essa propriedade de contornar obstáculos se chama difração. Vamos ver? Olha que interessante. Ó. Olha só qual o experimento que eu vou fazer para vocês poderem entender o processo. Eu vou pôr aqui, galera, uma barreira, tá? Para onda, eu vou gerar uma onda. Ó, gerei uma onda, tá vendo? Vou pausar aqui. E quando essa onda passar por essa barreira, ela vai contornar a barreira. Observe. A onda vem, pá, bateu na barreira. Aqui passa pelo buraquinho. Olha que legal. Ela contorna a barreira. Isso é bem legal, né? E o fato dela contornar a barreira faz, por exemplo, que uma pessoa situada aqui nesta região conversando, ó, aqui nessa região conversando com outra, faz com que o som das duas conversando seja ouvido por uma pessoa que está do outro lado da parede, porque a onda, ela contorna essa fendinha e aí as duas conseguem ouvir, a sozinha consegue ouvir a fofoquinha lá das duas. Beleza? Uma coisa muito interessante é que, infelizmente, né, ela vai perdendo energia durante esse processo. Tá bom? É igual o Wi-Fi na sua casa. Você instala o Wi-Fi lá na sala, mas lá no quarto você precisa de uma fonte, de uma energia muito boa do Wi-Fi ali. Só que a energia está fraquinha. Por quê? Porque tem muita parede para o Wi-Fi passar e cada parede que ele ultrapassa, ele vai perdendo um pouco da sua energia. Por isso é sempre orientado você instalar o aparelho de Wi-Fi no alto da parede, tá? E com as antenas viradas para fora da parede, não encostadas na parede, porque aquela parede ali já vai ser um bloqueador de sinal. Tá aí a nossa difração. E nós veremos também, né, agora a interferência. Galera, o que é interferência? A interferência nada mais é, como o próprio nome já diz, a interação entre ondas. Né? Uma onda consegue interagir com a outra? Consegue. Mas é algo muito interessante, porque durante a interação elas se comportam de uma maneira. Só que depois da interação, elas se comportam como se não tivessem interagido. Tá bom? Elas são indiferentes. Então, olhem só. Aqui eu tenho dois tipos de interferência. Existe a interferência construtiva e a interferência destrutiva. A interferência construtiva é aquela em que quando duas ondas se encontram, elas se somam. Uma ajuda a outra, uma constrói junto com a outra. A interferência destrutiva é aquela que quando duas ondas se encontram, elas se destroem, tá? E aí nós temos esses exemplos que explicam isso. Então vamos lá, olhem só. A primeira caixinha que nós temos aqui, que é essa caixinha da esquerda, ela é de uma interferência construtiva. Nós temos duas ondas. Olha o primeiro quadrinho das três aqui, ó. Uma onda que está indo para... Deixa eu juntar vocês aqui, ó.
uma onda que está indo para a direita, uma onda que está indo para a direita, né? E uma onda que está indo para a esquerda. Em algum momento essas ondas vão se encontrar. Neste momento que elas se encontram é o que ocorre, o que eu chamo de interferência, tá? Ou também superposição, tá? Superposição ou interferência. O que vai acontecer? A amplitude dessas ondas vai aumentar. Então elas se encontram, aumenta a amplitude, tá? Elas vão ter mais energia. Só que elas não param não, tá? Elas vão, se encontram, mas continuam o caminho delas. Depois do encontro, elas vão continuar o caminho, elas não vão alterar em nada a velocidade delas. Só que depois que elas forem continuar o caminho, logo após a interferência, elas vão continuar como se uma não tivesse interagido com a outra, tá? Mesmo durante a interferência, uma não atrapalha o movimento da outra, beleza? Essa é a interferência construtiva. E aqui do lado tem um quadrinho que mostra a interferência destrutiva. A destrutiva, galera, né? Ou parcialmente destrutiva, né? Que aqui é parcial, não foi total. Eu tenho uma onda que ela tem uma amplitude que está para cima, que eu chamo de fase para cima, e eu tenho outra que está com amplitude para baixo, que eu chamo de fase inversa, né? Uma fase e uma fase inversa. As duas, quando se encontram, uma tenta anular a outra, tá bom? Como vocês podem ver na figura do meio, ó. Uma anula a outra, então a amplitude resultante vai ser a subtração das amplitudes dessas ondas. Mais uma vez, depois do encontro, elas continuam o percurso como se nada tivesse acontecido, tá bom? Então esse é o conceito de interferência. Vamos aqui olhar uma animaçãozinha mais uma vez, a interferência? Bora lá. Interferência, ó. Duas fontes sonoras, ou no caso aqui, duas gotas de água. Eu posso colocar a fonte sonora aqui? Posso, mas vamos lá, vamos usar gota de água. Aqui eu tenho um gotejamento que está formando onda. Vocês estão vendo as ondinhas? Que legal. A parte azul é a crista. A parte preta representa o vale. Tá bom? Lembra da onda ali, ó. Crista e vale. Se eu libero outra onda, ó. Outra gotinha. Ó que legal. Elas vão interferir uma com a outra. Aí nós teremos regiões de interferências construtivas e regiões de interferência destrutivas. Sabe uma coisa muito legal? Se for uma onda sonora, que é o caso que eu vou fazer aqui agora, vocês estão vendo? A região de interferência... A interferência construtiva são as regiões brancas. As interferências destrutivas são as regiões pretas. Se eu puder pôr o meu ouvido em cima de uma região preta dessa, eu não vou ouvir o som. Isso é muito interessante, que um vai ter destruído o outro. O som de um alto-falante destrói o outro, então eu não ouço nada. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Se eu pôr o ouvido na região branca, eu vou ouvir o som multiplicado, que é a soma das duas amplitudes. Professor, tem como isso acontecer? Tem. Tem como a gente fazer esse experimento num negocinho chamado tubo sonoro. Dá para fazer com estetoscópio, aquele experimento que a gente faz, que o médico usa para poder ouvir o batimento cardíaco. Então, com aquele equipamento e um tubo sonoro, dá para a gente ter regiões em que a gente mal ouve o som e regiões que a gente ouve o som bem alto devido às interferências construtivas e destrutivas. Beleza? Vamos lá. Bom, e para finalizar, nós temos a ressonância. A ressonância é algo extremamente importante, muito utilizado até também na medicina, né? Nós temos equipamentos ultramodernos na medicina, um deles é o equipamento de ressonância magnética, que ele utiliza-se dessa propriedade da onda para poder fazer uma análise do nosso cérebro, por exemplo, né? Como que hoje os cientistas sabem como o nosso cérebro funciona? Grande parte dos estudos vem da análise de dados do equipamento de ressonância magnética. É bem interessante. Você toma um contraste, que é um materialzinho radioativozinho, né? Esse material ele entra na sua corrente sanguínea e você vai lá e entra, depois de certo tempo você entra na máquina, a gente fazendo um resumão, tá? Você entra na máquina ali de ressonância, né? E vamos supor, o médico, só uma suposição, tá, gente? O médico fala assim, pensa numa coisa muito boa, aí você começa a pensar você na praia, batendo aquela aguinha gostosinha, quentinha, lá no Caribe, nossa, quem dera, né? Lá no Caribe, no pedacinho do pé, você balançando na rede, só com o pé na água, ó, só relaxando. Automaticamente, aquele equipamento que tem uma circunferência ao seu redor, que é um mega ímã, é um ímã violento, ele vai ser ligado e vai interagir com aquele contraste que está circulando sobre a sua corrente sanguínea. Ele vai detectar, por exemplo, qual é a parte do seu cérebro que está associada a essa sensação de prazer que você tem ao pensar
no momento em que você está relaxando. Às vezes você também está estressado, ele fala, pensa numa coisa que te estressa aí. O cara vai lá e pensa numa coisa que estressa bastante. Aquele meu vizinho que vive ouvindo música a noite inteira lá, todos os dias. Isso me estressa muito. Quando ele começa a pensar, o cérebro dele começa a ter uma movimentação em uma certa região. E esse equipamento detecta. Como é que funciona a ressonância, então? Ela funciona pela propagação da energia. Tá bom? Uma forma fácil de entender essa propagação de energia é pelo diapasão. O diapasão, galera, é um instrumento muito legal que os músicos, principalmente os maestros de orquestras, eles utilizam para calibrar a audição. Você põe o diapasão para vibrar, como? Você pode bater de um lado dele com um bastãozinho, com o dedo mesmo, você vai dar um peteleco dele ali, e um lado só dele começa a vibrar. Mas essa vibração vai sendo transferida para o outro lado do diapasão. Aqui no caso vai ser transferida pela vibração do ar, tá bom? E então o diapasão vibra, ele transmite essa vibração pelo ar até o próximo equipamento, nesse caso aqui pelo ar, tá gente? No caso do equipamento de ressonância magnética é por ondas eletromagnéticas. Mas como eu falei, a ressonância funciona com qualquer tipo de ondas, como qualquer outros fenômenos que nós vimos. Esta vibração vai ser transmitida pelo ar, vai chegar no diapasão que está ao lado, vai vibrar ele também, vai fazer a outra haste de diapasão vibrar e pode fazer essa esferinha vibrar. Esse é um experimento muito legal, dá para você fazer em casa um diapasão, assim, lógico que não um diapasão corretinho, mas dá para você fazer um instrumento parecido com ele. Você pode pegar, por exemplo, um vergalhão pequenininho, dobrar na forma de U, tá bom? Bater em um, ver que um vibra, o outro vibra também. Se você colocar uma bolinha de isopor pendurada, como tá aí, você vai ver que ela começa a vibrar também, mesmo você batendo lá do outro lado do diapasão. Então, isso significa ressonância. Você produzir ondas sonoras a partir de outras ondas sonoras, você gerar interação entre ondas eletromagnéticas a partir de outras ondas eletromagnéticas. Vocês querem ver que temos algo muito interessante sobre ressonância? Pesquisem na internet sobre ressonância em cordas de violão. Olha só, galera, que interessante. Vamos lá. Tem um videozinho aqui que eu separei. Não há necessidade do áudio, porque é uma questão visual, isso que é interessante. Você não precisa ouvir a ressonância. Olha só que massa. Vou apertar o play aqui e vocês vão ver o que vai acontecer com a corda do violão. Lembrando que o violeiro, ele só está dedilhando a corda mais espessa, a primeira corda. Eu não entendo nada de violão, então não sei nem qual corda é, provavelmente deve ser o dó, né? Mas tá aí a primeira corda do violão aí sendo dedilhada. E olha só que interessante vai acontecer com a segunda corda. Observem o vídeo. Olha, ele dedilhou a primeira e a segunda vibrou. Tá vendo que legal? Ele não toca na segunda corda, mas a segunda corda vibra por ressonância. Então quem está aprendendo a tocar, fazer música, né, com violão, tem que se atentar que o som que as pessoas irão ouvir será a soma das duas ondas sonoras. Isso às vezes gera um ruído. Então, normalmente, quem toca violão com uma certa leveza, ele tem que travar as outras cordas de alguma maneira para não haver a ressonância e não ter uma mistura de sons. É isso que leva um som, às vezes, a ser mais arrastado que o outro. Quer ver? Tem outro vídeo aqui que dá para a gente poder ver o processo. Um vídeo onde o cara filmou de uma maneira mais próxima. Ó. Olha que legal, ó. Ó, viu a segunda corda oscilando? Então, essa é a ressonância. Lembre-se que o violeiro só tocou a corda mais espessa, de cima, e por consequência a de baixo vibra e acaba gerando um som duplicado. A gente ouve isso muito em algumas músicas, né? Principalmente aquelas que tocam de uma forma mais lenta, onde ele dá uma dedilhada ali e não trava a corda de novo e deixa o som fluir, e a gente ouve essa ressonância ocorrendo, principalmente em um sistema que tem alto-falante. Isso é bem legal, né? É uma coisa que às vezes a galera não tem noção, mas eles acabam estudando isso e percebendo o quão isso é importante na audição. Tá bom, pessoal? E voltando, equipamento de ressonância magnética, diapasão, violão. Outra coisa bem legal que ocorre também na ressonância é com o nosso som. Né? Às vezes nós estamos em uma sala fechada e você começa a gritar nessa sala ou falar, no meu caso, por ser professor, faço isso a todo momento, né? Às vezes para poder chamar atenção, ô galera, bora lá, olha para cá. E eu vou ter sempre, às vezes, uma amplificação do meu som devido à ressonância. Né? Eu consigo fazer o meu som se propagar mais longe, eu consigo fazer a união do meu som com outros sons devido à ressonância. É lógico que há outros fenômenos ali, tá bom? Que não compete a gente agora, que é o eco,
né? O eco ele tem a ver com o fato da onda colidir numa barreira e retornar. O eco ocorre por causa da reflexão. Então o eco não é um fenômeno, ele é a causa, é uma das causas que ocorre devido à reflexão, né? É uma consequência. Uma consequência, perdão, a causa é a reflexão. E o eco, mas o eco para que ocorra, eu tenho que ter uma sala de aula gigante, né, de uma parede a outra, de aproximadamente 17 metros de comprimento, ou eu tenho que falar na diagonal para o som percorrer 17 metros antes de eu sentir isso, tá? Uma coisa legal, pegando o gancho aí, é que a nossa audição ela tem um limite para perceber a diferença de dois sons. E para que isso ocorra, eu preciso ter uma diferença de 0,1 segundo aproximadamente de um som para outro para entender a diferença. Quando os sons eles se unem e eles vêm com uma diferença de tempo menor que 0,1 segundo, eu não consigo distinguir um som do outro. Mas quando vem maior eu consigo. Por exemplo, dois amigos conversando, se a diferença da chegada do som ao meu ouvido for maior que 0,1 segundo, eu consigo saber quem está falando o quê. Se os dois estiverem falando juntos, a diferença não vai ser bem menor que 0,1 segundo, eu não vou conseguir distinguir os dois sons. Então, por isso mesmo tendo dois ouvidos, eu só consigo ouvir um som por vez, né? E a reverberação, que é um processo que ocorre, que é a trepidação do som. A trepidação do som, ela ocorre quando? Quando o tempo de percepção, tá, do som for em torno de 0,1 segundo, tá bom? Quando o tempo de um som para outro for em torno de 0,1 segundo. Essa reverberação que ocorre bastante em sala de aula. Quando a galera tá falando e você sente aquele som ecoando no ouvido, não é ecoar, é reverberar. Que é aquele incômodo enorme que tem. Isso é a reverberação. Tá bom, pessoal? E aqui nós encerramos a nossa aula.